Isso é um problema sério mesmo. Agora, a gente precisa consertar isso. Mas o problema, o que me incomoda aqui é o seguinte, hoje eu fiz uma postagem, por exemplo, no Twitter, não acredito nisso, mas tudo bem, eles colocaram lá, que um cara pego por corrupção, um cara do governo pego por corrupção, em tese ele teria recebido, parece que 200 milhões de dólares e tal, e ele foi condenado à morte. Onde isso? Na China. Na China. Quer dizer, pode ser que esse cara só discordou do partido, eu não sei, né? Mas eu sou a favor disso. Eu acho que o cara... Mas o Lula deve ser também, ele não é tão amigo dos chineses? Chineses? Eles não faziam as redes sociais serem iguais. De lá, exatamente. O STF não está toda hora fazendo uma transição, trocando informações. Talvez eles possam aí, olha aí. Não é uma má ideia. Mas aí você, sempre que você fala uma coisa assim, sempre eu ouço essa mesma resposta. Ah, mas como que eu vou colocar uma pena de morte no Brasil, a prisão perpétua, com esse judiciário? Eu entendo isso, mas quer dizer, a nossa Constituição é rasgada o tempo todo. E todas as vezes está sendo rasgado pro lado do mal, todas as vezes. Quando eu quero usar, e nem é rasgar a Constituição, é usar um mecanismo que existe no mundo, que é o direito penal do inimigo. Primeira vez que eu quero usar pro bem, aí eu vou pensar assim, não, mas olha, o Estado pode usar. Já tá usando. O Estado já tá usando as coisas erradas. Entendeu? Então, pelo menos, vamos usar errado, que possa ser considerado, mas pelo menos uma vez pro bem. Tem um problema aqui que é sério, né? Então, por exemplo... Eu concordo. Vamos pensar assim. O cara chega e fala o seguinte, qual é o argumento da esquerda, né? Ou dos advogados mais ligados à esquerda? Eles falam o seguinte, pena de morte no Brasil não funcionaria porque o poderoso nunca é preso, nunca paga a pena, então quem vai pagar essa pena é o pobre e tal. Bom, mas se o pobre cometeu o ilícito, tem que pagar. A questão não é se é pobre ou não, a questão é se cometeu o ilícito. E se o poderoso fica isento da pena, a gente viu na Lava Jato, tem um monte de poderoso que não pagou nada. Pegaram o dinheiro que eles tinham entregado de volta e devolveram para eles. E como você disse, estão aí fazendo blog. Isso é um problema sério mesmo. Agora, a gente precisa consertar isso. A gente precisa consertar, não então deixando de punir o pobre que cometeu o ilícito e passando a punir o poderoso, que cometeu o ilícito. Que era o que a Lava Jato estava fazendo. A Lava Jato estava fazendo. Então, olha, a perversão do argumento está aí. Né? Então, eu falo assim, não, mas no Brasil a gente só pune poderoso, então só o pobre é que pagaria uma pena se fosse mais dura. Então, é melhor então ninguém ser punido? Então, ninguém paga nada, nem o pobre, nem o rico. Se o rico comete o ilícito e ele é livre ou é liberto por conta de que nós somos injustos e o pobre não paga porque a gente não quer endurecer as penas, então ninguém paga. Não faz sentido. Vamos fazer o pobre pagar e vamos fazer o rico pagar. Vamos consertar no sentido de tornar os ilícitos puníveis e não de todo mundo ficar livre. Como aqui é tudo errado, deixa todo mundo livre. Isso não existe. Isso não existe. Mas esse é também uma questão, veja, a gente está aqui sempre diante de uma ideia de que os direitos humanos, eles precisam ser vistos a partir da questão de todo mundo fique impune, de a punição é ruim, as pessoas não são ressocializadas. E nunca tem direitos humanos para a vítima. É sempre olhar em cima do agressor, nunca da vítima. Ninguém conta a história da vítima, só se conta a história do agressor. Quem tentou fazer isso, inclusive, foi o Sérgio Moro. Tentar fazer publicidades contando a história da vítima, e o STF, se eu não me engano, proibiu, que já é um absurdo. O STF está entrando umas causas, por exemplo, tinha caído o IOF, os caras colocam. Que competência... Tem algum economista no STF? Porque não faz sentido o STF falar de IOF. E nem quem economiza, porque eles são caros a beça. É verdade. Lá é lagosta, vinho de primeira. O judiciário mais caro, um dos mais caros do mundo. Do mundo. Mais caro que a corte britânica. Porque a decisão de você mexer no imposto, ela é do executivo. O legislativo ainda tem assessores, tem um monte de gente que tem competência para analisar o efeito de um imposto, inclusive até melhor do que o executivo. Se duvidar, até melhor. Então eu entendo o legislativo intervir. O judiciário intervir no imposto, para mim, não faz sentido nenhum. O que tu achou do STF intervir no IOF? Errado, inconstitucional, totalmente. É inconstitucional? É inconstitucional a intervenção do STF, né? Entendi. Veja, o executivo,
ele tem o direito de tratar do IOF. A Constituição entrega para o Executivo a possibilidade de tratar tributariamente do IOF. A partir que o imposto já foi criado, ele pode, inclusive, mexer na alíquota sem precisar do Legislativo. Pode mexer, contanto que não tenha finalidade arrecadatória, porque isso é uma perversão. Sempre tem. Então, no momento que tem, cabe ao Legislativo a possibilidade de dizer isso está errado, não pode fazer. Perfeito. E foi o que eles fizeram. Perfeito. E acabou. Devia acabar ali. Mas tudo no Brasil se torna passível de ser levado ao STF. A esquerda hoje, a oposição, ou a situação, melhor dizendo, os parlamentares, né, que tem os parlamentares que eu tenho chamado no direito, a gente fala que tem advogado porta de cadeia, né, que é o advogado que fica na porta da cadeia esperando chegar cliente. E tem os parlamentares porta de cadeia, que são aqueles que ficam esperando um assunto aparecer para levar para o STF. E tem um monte de parlamentar porta de cadeia que basta, por exemplo, então o Legislativo, nesse caso do IOF, entender que o Executivo estava errado, então vamos recorrer para o STF. Por quê? Porque eles sabem que hoje o STF é uma espécie de... tem uma aliança com o Executivo lulista. Veja, isso é o próprio Lula que diz. O Lula disse, nesse caso, inclusive, do IOF, o seguinte: eu não tenho governabilidade sem o STF, eu não consigo governar sem o STF. Ele disse. E mesmo que ele não dissesse, teve pesquisas recentes que mostraram que 9 de cada 10 decisões que são levadas para o STF, 9 são julgadas em favor do governo. 90%. E do governo do Lula, PT, né? Do governo Lula. Porque no outro governo era 24 horas para tudo, para explicar Exatamente, tudo. O governo Lula. Por que você incomodou a baleia 24 horas? Por que você andou sem capacete 24 horas? Exatamente. Agora não tem 24 horas para mais nada. Não tem. 48 horas. É isso. Então, claro que recorrer ao STF para os parlamentares governistas é uma forma de ganhar. Né, de ganhar. E o que aconteceu foi isso. O Moraes caiu com o Moraes, que já não devia cair com o Moraes. Deram, sei lá o que fizeram, caiu com o Moraes. Ele tinha uma prevenção esquisita lá, que inventaram. E com isso ele fez uma conciliação, obviamente que não existe conciliação no STF, isso também é outra perversão, porque o STF julga causas abstratas e não tem como você conciliar entes abstratos, então, portanto, já é uma perversão. E aí, óbvio, não deu certo a conciliação, votou com o governo, votou favorável ao governo.